E acreditando, meus irmãos, que o Espírito de Deus move em mim, se move em ti. É que nesta noite eu venho, em nome do Senhor Jesus, proclamar, né? Com a autoridade e com o poder que vem do Espírito Santo, a sua palavra. E que esta palavra seja para mim, para você, palavra de decisão para esta noite, para esse momento de grupo de oração, aonde uma chuva de graça já cai literalmente sobre cada um de nós, né? Lá fora, aqui dentro, literalmente a chuva de graça está sobre nós nesta noite, né? E é com a alegria do meu coração que eu convido você a pegar a palavra no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 5. São João, capítulo 12, versículo de 1 a 5. 2. Amém? Capítulo 2, versículo de 1 a 5. Todos lá? Então vamos. E a palavra diz: 3 dias depois, celebravam-se festa de casamento em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. E talvez você possa estranhar que eu li, né? Celebravam-se festa de casamento. Porque em outras edições é assim que está escrito. Por isso eu trouxe dessa forma, né? E meus irmãos, que riqueza é esta palavra quando a gente adentra, né, no estudo de tão poucos versículos, e a gente adentra e vai estudando e percebe a riqueza de que se tem nessa palavra. E nessa tarde, enquanto eu tentava de alguma forma orar e organizar, né, todos os pensamentos para a noite de hoje, eu fui experimentando a riqueza desta palavra. Porque nos escritos diz lá que o matrimônio é momento festivo, né, que costuma congregar muitas pessoas. E é exatamente assim, né? Na festa do matrimônio existem ali muitos convidados, muitas pessoas belas, né, onde todos estão ali compartilhando daquela felicidade. E indo, né, pelos meus estudos, dizia também que o matrimônio é símbolo frequente de maneira definitiva na pessoa de Jesus Cristo. Deus que amou a igreja e se entregou por ela para nos reconciliar com o Pai. E meus irmãos, se o matrimônio é símbolo, né, frequente de amor de Deus pela comunidade, o que representa-se o matrimônio, o casamento, né, de Cristo com a igreja. E aí me levou a pensar que se é o casamento de Jesus com a igreja, que reconcilia-nos conosco, reconcilia-se a nossa vida com o Pai, quando Ele morre na cruz e compra a nossa salvação, me levou a pensar que eu sou casada com Jesus Cristo. Porque eu me considero igreja, né? E eu fui lendo e vendo, e na palavra diz que ali naquele lugar, em Caná, se celebrava uma festa de casamento, aonde se faltou o vinho. Mas Jesus estava ali. E aonde Jesus está, ainda que não fosse a hora dele, né, ali estava também a mãe do noivo. Porque se Jesus é casado com a igreja, ele é o noivo da igreja. E ali faltou o vinho, e Maria prontamente, né, com delicadeza,
disse ao filho: eles estão sem vinho. E Jesus perguntou, né, para ela: mulher, isso compete a nós? Tipo, né, o que tem a ver com isso? Se nós fôssemos trazer para o nosso linguajar, o que nós temos que fazer a ver com isso? Se nós somos também convidados dessa festa. Mas prontamente o Senhor, Ele antecipou. Jesus antecipou a hora do milagre. E o vinho, que é símbolo de graça e fecundidade, tornou-se ali, após a intervenção de Jesus, que antecipou o milagre, o melhor vinho que foi servido naquele casamento. E o vinho, meus irmãos, é também símbolo do Espírito Santo. Se nós formos buscar lá em Atos 2:15-16, que diz: os homens estão embriagados, né? E não poderiam estar embriagados porque era ainda 9 horas da manhã, mas estavam embriagados do Espírito Santo, que era o vinho novo que tinha brotado na vida daquele povo. Então nos leva a concluir que no matrimônio entre nós, igreja, filhos amados, com Jesus Cristo, não pode faltar o vinho, que é o Espírito Santo. E nós já começávamos esse grupo de oração quando orávamos no sacrário. O Senhor já nos convidava a abrir os nossos corações. E quando ela orou e veio a profecia, porque o Senhor quer agir nos nossos corações e conduzir a nossa vida. E só, meus irmãos, pela força do Espírito Santo. Só se nos abrirmos a graça e deixarmos que esse Espírito adentre no nosso coração, que molde a cada um de nós, que transforme os nossos corações em atitudes que gerem fruto do Espírito Santo que está em nós. Só assim, meus irmãos, conseguiremos nos manter fiéis a este casamento, a esse matrimônio de Cristo com cada um de nós. E se nós andarmos mais um pouquinho na palavra, disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Um convite da mãe de Jesus a cada um de nós nesta noite: fazei o que ele vos disser. Mas nós sabemos que convite nós aceitamos se quisermos, né? Se você é convidado para uma festa, você vai se você quer. E meus irmãos, esse é o convite: fazei o que ele vos disser. Para mim e para você nesta noite, o Senhor, Ele se derrama sobre nós pela ação e a força do Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo habita em ti? E se o Espírito Santo habita em mim e em você, ele precisa, as nossas vidas precisam gerar frutos do Espírito Santo. Fruto de alegria, de esperança, de caridade, de bondade, não é? Porque nós sabemos que para transformar o vinho, o Senhor, Ele usou-se de água. A água que se usava para purificação. E as pessoas estavam ali só, né, preocupadas com a purificação e não ficar manchado do pecado. Era a única preocupação. Mas a verdadeira religião nos chama hoje a entender que não basta estar livre da mancha do pecado. Essencial é para nós deixar que o Espírito Santo se mova em cada um de nós, transformando as nossas realidades, fazendo de nós pessoas melhores, meus irmãos, para podermos caminhar com fidelidade e amor aquele que um dia quis ser esposo desta igreja. Se entregou por amor para comprar a nossa salvação e reconciliar-nos com o Pai. Amor de Jesus Cristo. E meus irmãos, eu quero ler para você lá
em Gálatas, você não precisa pegar. O fruto do Espírito Santo é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. E percebe que a palavra fala o fruto do Espírito. Não fala dos frutos do Espírito. E se fala o fruto, se fala no singular, é preciso que todos esses frutos se completem em mim, estejam no meu coração e na minha vida, para que a ação do Espírito seja completa. E meus irmãos, é necessário esforço a cada dia para se manter em fidelidade, em bondade, em caridade, em esperança que renova em nós a cada dia a certeza de que o Espírito Santo habita e nos impulsiona para situações, muitas das vezes, que a gente acha que não tem solução. Mas é o próprio Deus que está ali, cuidando de cada um de nós, dizendo para mim e para você: minha filha, habita em ti um Espírito que é santificador e transformador. Hoje eu vivia uma situação no meu trabalho em que eu tentava fazer algo e a pessoa do meu lado: não vai dar certo, não está vendo que não vai dar certo? Aí eu virei para ela e falei assim: muito obrigado. Eu gosto muito quando você entra com essa decisão de derrotada em todas as questões, mas eu não preciso disso. Porque, meus irmãos, se habita em mim um Espírito que é santo e que me faz em mim brotar uma esperança, eu não posso acreditar que eu possa entrar numa situação derrotada. Eu tenho que entrar com os olhos da fé, para que naquele momento a água que está ali seja transformada no vinho novo. A situação que eu estou vivendo seja transformada numa realidade. Eu preciso entrar com esta certeza, porque eu sou templo vivo do Espírito Santo. E eu preciso ir, caminhar, ainda que a situação seja aos meus olhos impossível. Mas existe um Espírito que faz brotar nos nossos corações a cada dia um Espírito que renova, um Espírito que transforma. E o Espírito Santo, ele nesta noite nos chama a viver a santidade. E se eu busco ser santo, eu preciso cada dia mais me aproximar daquilo que Cristo é. E Cristo é amor, Cristo é fidelidade, Cristo é caridade. E se Deus me chama a ser dessa forma, eu preciso, aos olhos da fé, com todas as minhas misérias, com tudo aquilo que eu trago no meu coração, porque não somos perfeitos, né? Mas eu preciso a cada dia, no desejo do meu coração, deixar que o Espírito Santo age. Porque, meus irmãos, só somos bons se o Espírito age em nós. Só damos passo na fé se o Espírito age em nós. Entenda uma coisa: nada somos se o Espírito de Deus não faz morada no nosso coração. Nada somos se não somos impulsionados pela voz do Espírito Santo em determinadas decisões das nossas vidas, do nosso dia a dia. E só pela fé e pela força do Espírito Santo. Quantos matrimônios temos visto destruídos, capengados, porque falta ali o vinho novo. E o que é o vinho novo? É a ação e a força do Espírito Santo. Quantos decepcionados, frustrados, aniquilados pelas decepções, porque faltou ali o vinho do Espírito Santo. O olhar de fé, o olhar da certeza de que Deus está agindo, de que Deus pode transformar todas as situações, ainda que aos nossos olhos seja impossível. E mais do que situações, Deus nesta noite quer agir e transformar os nossos corações,
para que sejamos pessoas geradoras dos frutos do Espírito Santo. O Senhor, quando nós orávamos para essa segunda-feira, Ele já dava lá, né? O derramar sobre uma luz, sobre cada um de nós, meus irmãos. E como nós chegamos aqui, nesse grupo de oração, e o Senhor já falava: abra os vossos corações, porque eu venho nesta noite para transformar as realidades. Ele falava, ele falou através da irmã: deixa eu entrar com vinho novo, que transforma cada um de nós. Meus irmãos, nós fomos feitos para gritar a vitória de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós não fomos feitos para andarmos cabisbaixo. Nós não fomos feitos para andar como pessoas derrotadas. Nós fomos feitos para poder ver com os olhos da fé que a água, ainda que esteja podre, ela pode ser transformada num vinho novo. O meu e o seu coração pode ser transformado no desejo de amar e ser amado, no desejo de esperança renovada. Quantos de nós, nesta noite, se aproxima o final do ano, e muitos chegarão ao final do ano com o coração frustrado, porque criou expectativas na sua vida, não olhou com a esperança que deve viver o cristão, mas criou expectativa. E eu preciso dizer para você que o cristão, ele não vive de expectativa, ele vive de esperança. Esperança que se renova a cada dia pela força e o poder do Espírito Santo. Quantas coisas nós deixamos de realizar porque não colocamos nas mãos de Deus as nossas realizações. Porque quando muitas das vezes o Espírito fala aos nossos corações, nós queremos tomar uma direção diferente daquilo que o Espírito está falando. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o que o Espírito fala aos nossos corações não vai nos agradar. Mas não é isso que eu quero fazer. Mas se o Espírito está mandando você tomar aquela direção, é essa direção que você precisa tomar, ainda que te agrade ou não, mas que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E esse é o convite de Nossa Senhora para cada um de nós, da mãe daquele que se entregou na cruz para a nossa salvação. Fazei tudo o que Ele vos disser. E tudo é tudo o que o Senhor tem nos pedido e que nós não temos feito, não é? Porque se o Senhor nesta noite vem falar aos nossos corações desta forma, é porque alguma coisa nós estamos fazendo que não está de acordo com a vontade de Deus. De alguma forma, em nossa vida, estamos deixando de gerar algum dos frutos do Espírito Santo. E que essa seja a certeza dos nossos corações. Que nós possamos, numa atitude de transformação, não porque vamos, entrar em 2013, mas porque existe um Espírito que habita em nós. Estejamos abertos, de ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar, ainda que não agrade ao seu coração, porque muitas das vezes o Senhor, Ele nos exorta, e aí nós ficamos com aquela cara de bobo, poxa vida,
O Senhor falou para fazer dessa forma e eu fiz dessa. E aí dou cabeçada, né? E às vezes até culpo ao Senhor pelas minhas atitudes. Mas Ele não tem nada a ver com isso. Porque se o Espírito fala, se o Espírito suscita, é assim que eu devo agir. Outro dia nós estávamos aqui numa reunião, né? E eu precisei naquele momento fazer aquilo que era desejo do coração de Deus, né? Ainda que não me agradasse, eu precisava tomar a direção de acordo com aquilo que o Senhor falava no meu coração. A minha humanidade naquela hora precisou ficar de lado, porque se eu não obedecesse, na frente eu ia colher os frutos da minha desobediência. E meus irmãos, se existe um fruto que não pode faltar nas nossas vidas, é o fruto da fidelidade. Nenhum deles pode faltar para que sejamos completos, o Espírito age. Precisamos a todo instante, momento, querer ser fiéis àquilo que o Senhor tem nos conduzido a fazer. E assim geraremos frutos de alegria, porque grande é a alegria do meu coração hoje estar proclamando a palavra de Deus. Entender que o matrimônio representa, né, a maneira definitiva em que o Senhor, Ele selou com cada um de nós uma aliança tão rica, tão linda, e que depositou sobre cada um de nós a força e o poder do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Que no seu coração habita uma força que te faz levantar, te faz ir, te faz abrir os olhos. Você já parou para pensar nisso? Quão grandioso é essa descoberta. E quando nós descobrimos que existe uma força que vem do alto, que nos permite ir além da força que nós temos, porque a nossa força por si só não é nada, meus irmãos. A nossa força por si só não é nada. A nossa sabedoria por si só não é nada. A nossa verdade por si só não é nada. Porque tudo vem do Espírito de Deus. Tudo que eu sou, que tenho, vem do Espírito de Deus. E tudo precisa retornar para Deus. É essa certeza que nós temos quando aqui vivemos. Tudo retorna para o Pai. Não somos detentores de nada. Toda graça, toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus, que colocou em mim e em você o Espírito Santo. Nada sou se não sou conduzido pela força e o poder do Espírito Santo. Me torno só um monte de carne ambulante quando ajo na minha humanidade. Eu costumo dizer, quando sou questionada, que é perder agora para ganhar depois. E quando eu estou perdendo agora, eu estou sendo fiel àquilo que Deus quer. Porque quando na minha cabeça eu perco, é porque eu agiria com a minha humanidade. E eu costumo dizer isso: perco agora para ganhar depois. Porque se eu sou obediente à voz do Espírito, com certeza eu colherei frutos do Espírito Santo. Mas se sou obediente à minha carne, colherei frutos da carne. E é claro que a carne vai contra aquilo que é desejo do Espírito Santo em cada um de nós. Então, meus irmãos, somos corpo, alma, divindade.
existe um Espírito que habita em mim e habita em você. E o convite para mim e para você nessa noite é fazer tudo o que Ele nos disser. E eu espero em Cristo Jesus que nesta noite o seu coração esteja desejoso e rendido ao fazer tudo o que Ele nos disser. É essa a certeza que eu trago no meu coração. Eu digo com as minhas imperfeições, com tudo aquilo que tenho, que sou, mas um coração rendido ao poder do Espírito Santo. E só assim perceberei e colherei frutos do Espírito Santo, aonde quer que eu vá. O Senhor, Ele nessa noite cela nos nossos corações, na nossa vida, a graça de sermos conduzidos pelo Seu Espírito Santo. E eu fico imaginando quanta bondade de Deus, prova de amor por cada um de nós, tão miseráveis que nós somos às vezes, e o Senhor, Ele está sempre pronto a derramar sobre os nossos corações uma porção redobrada de amor, de esperança, que se renova a cada dia. E se você nunca parou para pensar que a partir de hoje nós possamos pensar: existe em mim um Espírito que move, e nas nossas decisões, né? Nos desejos, nos sonhos, anseios para o ano vindouro, que seja tudo colocado no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ao findar 2013 não seja mais um ano de decepção, um ano de angústia e de dor. Tudo é possível àquele que crê. E se eu olho com os olhos da fé, se eu entro na batalha com Cristo Jesus, é certo, é certa a vitória. Talvez não no momento que eu queira, não na hora que eu desejo, mas uma coisa é certa: a vitória. Esperar em Deus, e tenha certeza que tudo acontecerá. Deixa o Senhor moldar a sua vida, o seu coração, os seus sentimentos, as suas atitudes. E quando eu falo as suas, tudo isso eu tomo para mim também, né? Porque a boca que vos fala também é pecadora. E que não queremos só nos purificar da mancha do pecado sobre as nossas vidas, mas que o nosso coração seja desejoso de entrar nesta realidade que é a nossa igreja, sermos alcançados pelo Espírito Santo. E os escritos diz: o importante é receber de Jesus o Espírito. Este, como vinho generoso, faz a gente romper com as normas que aprisiona e com a mesquinhez da nossa própria sabedoria. Então, meus irmãos, nisso se baseia a verdadeira religião. Deixarmos encher pelo Espírito Santo. Deixa Jesus adentrar e cuidar. Queira você fazer essa experiência da transformação. E entenda, não é do dia para a noite,
é aos poucos. Mas não se pode perder o desejo de ser transformado a cada dia. Porque o Espírito Santo, ele não é mágico. Ele não é mágico. A cada dia, no meu e no seu coração, o desejo de transformação, para podermos gerar fruto do Espírito Santo. É isso que Deus quer nesta noite realizar em nossos corações. E daqui a pouco, ao se levantar e dizer: vem Espírito Santo, que você possa ter a consciência e a certeza de que quando nós falamos vem Espírito Santo, ele vem. Vem para transformar. E se ele está em mim, está em você, é preciso deixar ele agir. Dar a liberdade, abrir o coração e deixar ele transformar no vinho novo a água que está aí. Não sei de que forma, talvez uma água paradinha, né? Causando doença, porque a água parada dá mosquito da dengue. E aí é complicado, né? Quem já teve dengue sabe. E meus irmãos, deixemos transformar a água do Espírito. Deixemos conduzir. O Senhor Deus não falou, ele gritou aos nossos ouvidos. E o Senhor, ele vem falar fortemente aos nossos corações. Feche os seus olhos um pouquinho. E queira, nesse momento, você e Jesus. E vai desejando aí no seu coração ser tomado por essa força, por esse Espírito que age na serenidade nas nossas vidas. Mas muitas das vezes estamos tão agitados, com tantas preocupações vãs, com tantas incertezas, com tanto desejo de não cumprir, ou só cumprir com a nossa vontade, que não percebemos a graça de Deus sendo derramada sobre os nossos corações. Muitas das vezes sendo pessoas intransigentes, pessoas dependentes, mas sabamos que o Espírito Santo age no meio de nós. E se você desejar experimentar o calor, o abraço, esse novo acontecerá na sua vida nesta noite, porque é a promessa do Senhor Jesus. E quando Jesus promete, Ele cumpre. Ele cumpre agir nas nossas realidades de vida, que muitas das vezes nos cansa tanto, mas porque muitas dessas vezes nós lutamos sozinhos, nós lutamos só com o nosso querer, com a nossa vontade, e fazemos muitas das vezes questão de sermos assim.
Mas o Senhor hoje quer nos dar a graça de sermos batizados e encharcados do seu Espírito Santo. E já vai desejando no seu coração, meu irmão, minha irmã, esse encontro de amor. Aceite o convite, marque presença nesse momento, que será um momento de festa e que você jamais esquecerá do banquete especial que o Senhor trará para você. E se é desejo do seu coração, diga para Jesus: Jesus, eu quero, Senhor Jesus, o novo, o todo do teu Espírito Santo na minha vida, que me fará, Senhor Jesus, uma pessoa transformada, que me fará, Senhor Jesus, pessoa geradora do fruto do Espírito Santo. Eu quero, Senhor Jesus, gerar alegria, bondade, caridade. Eu quero, Senhor Jesus, nesta noite, encontrar contigo, bailar contigo, Senhor Jesus, nesta festa e ser contemplada, Senhor Jesus, com toda a graça do Espírito Santo em mim. Transforma, Senhor Jesus. Faça-nos, Senhor Jesus, nesta noite, pessoas novas na tua presença. Pessoas que desejam, Senhor Jesus, buscar a tua face, buscar a santidade. Existe aqui, meu Deus, um povo eleito, um povo chamado, um povo escolhido para esta noite, Senhor. Um povo, Senhor Jesus, que aceitou o seu convite, nem mesmo sem saber por quê, mas que deixou, Senhor Jesus, o conforto do seu lar nessa chuva para poder se encontrar contigo. E eu te peço, Senhor, que em seu nome se cumpra a sua promessa nesta noite. Que os corações, Senhor Jesus, possam ser alcançados pela força do seu Espírito Santo. Que, Senhor Jesus, nesta noite o seu amor, a sua graça possa vir transformar, Senhor Jesus, realidades. Possa fazer, Senhor Jesus, aqui nascer pessoas novas e transformadas pelo teu poder. Eis os teus filhos muito amados, Senhor Jesus. E eu peço, derrama, Senhor Jesus, para a honra e glória do seu nome, para que o seu nome seja edificado, Senhor Jesus, a cada dia nesse grupo de oração. Não porque nós fazemos parte, mas porque o Senhor é o detentor da graça, Senhor Jesus. Porque é pelo poder do teu Espírito Santo que nós proclamamos, que nós impomos as mãos, Senhor Jesus. E eu creio que ao pedirmos, Senhor Jesus, tu derrama. Eu creio, Senhor Jesus, na força que brota sobre o coração dos meus irmãos nesta noite. Força essa, Senhor Jesus, que transformará muitas vidas nessa assembleia, muitas realidades, muitos corações, Senhor Jesus, que já adentraram aqui sem muita esperança,
sem muito querer, corações decepcionados, frustrados. Mas eu creio, Senhor, que nesta noite Tu realiza uma obra de restauração. Eu creio que nesta noite o Seu Espírito mais uma vez fará nova todas as coisas, e que a Sua graça a todo aquele que pedir será dada. E vai se colocando de pé, meus irmãos. E vai deixando-se, meu irmão e minha irmã, alcançar-se pelo som do saxofone. Vai deixando ser ministrado pelo desejo que o Senhor tem de tocar o seu coração através do som. Abre o seu coração e vai mergulhando em águas profundas. Vai adentrando. Deixa a música penetrar no seu coração, na sua alma. Silencie o seu coração para que o Senhor fale. Sinto o toque de Deus. E o Senhor, Ele passou através do toque,
da música ministrada, tocando muitos corações, reavivando a muitos corações. Corações que não se sentem amados. Mas o Senhor vem, mulher, dizer para ti nesta noite: sou eu, Senhor, que te amo e não te imponho condições. Deixe eu transformar o seu coração. É só isso que o Senhor quer. Reavivar a chama no seu coração, mulher. Você é capaz, você vai conseguir sim. Ainda que digam para você que você não pode, mas você é capaz, mulher. Creia, não só com a sua força, mas a força que adentrou no seu coração nesta noite, que foi a força do Espírito Santo. Deixa o Senhor moldar a sua história, a sua vida. Abra-te a graça. Vale a pena a decisão de aceitar o convite do Senhor Jesus e mergulhar com Ele em águas profundas. E você verá frutos da abertura do seu coração nesta noite, porque o Senhor fez além do que os nossos olhos podem ver e além do que os nossos pensamentos podem imaginar. Creia, o Senhor realizou em nossas vidas. Que a palavra fique gravada no seu coração. Que na tribulação você clame pelo nome de Jesus. E com certeza Ele estará a te tomar pela mão e te conduzir. Ser tomado pelas mãos de Jesus e mergulhar em águas profundas. Amém, irmãos? Amém. Então vamos sentar, porque temos alguns